Temos novidades sobre Arthur Jorge? Avançou? Então, Caramujo, outras pessoas também estão em cima aí do lance, né, nessa questão, mas depois do jogo ontem, né, aí claro, né, o horário lá no Catar já estava tarde e quando ficou de acordo aí com o horário do Brasil, né, novas conversas aconteceram e na parte salarial já existe o acordo para um contrato de 2 anos, ou até o final de 2027. O Cruzeiro chegou neste acordo com o Arthur Jorge, depois de boas conversas aí, né? 3 pessoas negociam da parte do Cruzeiro, o Pedro Júnior, o Bruno Spindel e o Joaquim Pinto. Claro que aí eles vão reportando ao Pedro Lourenço, né, que é o maior entusiasta, vamos dizer assim, que queria o Arthur Jorge lá no início do ano, mas não foi possível, e então passou a ter essa necessidade assim que foi definida a saída do técnico Tite. Então, eles pelo Cruzeiro, e aí o contato com o Arthur Jorge, óbvio, né? A conversa com o futuro treinador, vamos dizer assim, né? E o Cajuda, que é o empresário direto dele e que tem também a participação do Paulo Pitombeira, assim como foi com o Leonardo Jardim, né? A mesma equipe ali da parte do técnico. Então o Cruzeiro agora caminha e obviamente, né, aí está provado que existe sim a multa, né? A multa de 6 milhões de dólares. Essa multa que foi colocada em contrato lá atrás. Ela vai ser paga? Obviamente que não. Neste valor não. Então eles vêm negociando aí um valor menor para que o Arthur Jorge possa deixar o país. Não acho que ele vai procurar nenhum outro caminho para sair em litígio, nada disso, até porque tem uma ótima relação. O Cajuda tem uma boa relação no clube, o Paulo Pitombeira mais ainda, porque tem alguns jogadores do Pitombeira que estão lá, né? O Gabriel Pereira tá lá ainda? Acho que sim, né? Sim, tá lá. É do Paulo Pitombeira. Roger Guedes é do Paulo Pitombeira. Gregory é do Paulo Pitombeira. Então é um empresário que tem um bom trânsito lá no clube e por isso eles estão conversando. Há um entendimento de que o clube do Catar não vai dificultar, claro, né? Ele vai querer receber alguma coisa, porque está perdendo o seu técnico, terá que ir ao mercado buscar um outro, mas que está todo mundo bem confiante de que vai chegar em um denominador comum aí. Falta pouco mais de um ano apenas para o contrato se encerrar, né? Metade de 2027. Então hoje o otimismo é ainda maior de que o Arthur Jorge será o novo técnico do Cruzeiro. Claro que todo mundo quer fazer isso de hoje para amanhã, para dar tempo de segunda-feira o Arthur Jorge chegar em Belo Horizonte para já estar na Toca da Raposa 2, né? Então serão os próximos dias aí para definir apenas essa questão da multa, não apenas assim que é simples, né? Porque a gente já falou sobre isso, negociar com clubes do Catar, da Arábia, dos Emirados, tem que respeitar o tempo deles, né? Então é o que o Cruzeiro vem fazendo, mas essas conversas aí vão acontecer ao longo das próximas horas para que tudo seja definido e o Arthur Jorge possa vir aqui comandar o Cruzeiro. É o nome que o Cruzeiro trabalhou muito nas últimas horas e as coisas vão se encaminhando muito bem. Mas, Caramujo, eu nunca vou abrir mão de uma boa e velha cautela, Caramurro. Sempre bom, né, Samuca? A cautela, ela não comete erros, inclusive, né? Então, essa situação é encaminhada, Cruzeiro chegando aí num acerto de bases com o treinador, agora é negociação com o Al Rayyan. É o nome, para vocês, assim, é o melhor técnico disponível, Rafa? É o melhor técnico disponível na história do mundo? Provavelmente não, mas para o contexto atual do Cruzeiro, acho que é um nome que agrada pelo trabalho que fez no Botafogo com pouquíssimo tempo, né? Ele chega já depois do Campeonato Carioca sem pré-temporada e consegue em muito pouco tempo ajustar o Botafogo para não só ser muito competitivo, como ganhar o que ganhou. Nesse momento, eu não consigo pensar em título do Cruzeiro. Eu só quero sair da zona de rebaixamento e dessa briga que hoje é muito claramente contra
a segunda divisão. A briga do Cruzeiro hoje é para fazer 45 pontos. E eu acredito que ele conseguiria fazer isso, recuperar fisicamente os jogadores junto da sua comissão técnica para tornar o time do Cruzeiro competitivo e a partir disso a nossa briga dentro do Brasileirão mudar e aí é ver o que dá tempo de buscar em termos de pretensões maiores. E talvez seja o nome mais consolidado, né? Assim, tem muito hype em cima do nome dele, talvez tenha, mas muito em relação ao momento do Cruzeiro, que é bastante desesperador. Acho que quem não tá desesperado é porque não tá entendendo, né? O tanto que o nosso time não consegue competir. E outro nome, talvez, poderia ser uma aposta, tem nomes interessantes trabalhando no futebol brasileiro, acredito que sim, mas eu não sei se para o momento seria o ideal. Então acho que é um nome interessante, acho que vai dar uma paz para a diretoria, que tem sido muito cobrada, por ser um nome que agrega assim todo o torcedor. É unanimidade? Ninguém nunca é, mas acho que de forma geral o torcedor entende que é um bom nome, era a primeira opção lá atrás, não houve essa possibilidade, caso consiga fechar agora, acho que a diretoria dá um passo na direção certa, talvez demorado, né, Caramujo? Poderia ter sido pelo menos 30 dias atrás, mas não dá para voltar no tempo, tentar acertar daqui para frente e recuperar a temporada do Cruzeiro, que nesse momento está num caminho muito delicado. O Arthur Jorge é uma boa escolha pensando em fazer um Cruzeiro vencedor ainda nesse ano, né? Que é o principal objetivo. Claro que logo de cara vai ter que se estabelecer um trabalho de recuperação, mas a pretensão do Cruzeiro é que o 2026 ainda seja positivo. E o Arthur Jorge tem atributos para isso, né? Um cara qualificado, vencedor, que conhece o futebol brasileiro e que no Botafogo trabalhou com um cenário muito parecido, né? Porque quando ele chega lá em abril de 24, como a Rafa citou, ele chega em um Botafogo que estava vivendo muita pressão, que estava vivendo um momento caótico, né? O Botafogo de 2023 teve uma derrocada inacreditável dentro do Campeonato Brasileiro e depois da saída do Luiz Castro, que foi em julho, não se encontrou mais. Chegou Bruno Lage, chegou Lúcio Flávio, chegou Thiago Nunes e Fábio Matias, ninguém conseguiu dar uma cara para esse Botafogo. Então, quando o Arthur chega, era um Botafogo pressionado para vencer em 2024, porque já tinha um alto investimento e também tinha acontecido um insucesso esportivo no ano anterior, mas ele pegou uma terra arrasada, né? Não tinha nada para ele aproveitar por ali. E ele consegue rapidamente dar força da identidade para esse Botafogo, consegue fazer também com que os jogadores retomem a parte emocional, que é algo que o Cruzeiro também vai precisar. Tem muito jogador dentro do Cruzeiro que tá mais abaixo nessa questão emocional. O Arthur foi importantíssimo nesse sentido no Botafogo, também para fazer com que esse time fosse forte fisicamente. E aí o restante é história, né? O Botafogo em uma única temporada conseguiu ganhar Libertadores e Brasileirão. Vale lembrar que, mesmo sendo líder do Brasileirão e chegando aos mata-matas de Copa do Brasil e Libertadores, ele ainda pediu reforços no meio do ano, na janela de meio do ano, e eles chegaram, né? É uma coisa também que o Cruzeiro precisa ter em mente para dar esse bom suporte ao Arthur Jorge. Duvido muito que ele vai querer trabalhar com esse mesmo grupo de jogadores até o fim do ano. É um bom grupo? O trabalho ruim do Tite deixa uma sensação equivocada de que esse elenco ele é bem inferior, ainda mais inferior do que de fato é. Não é bem assim, mas tem carências. Tem carências que deveriam ter sido resolvidas há mais tempo e que agora, com a possível chegada do Arthur Jorge, tendem a ser de fato resolvidas. Tomara que tenha um desfecho positivo, porque é um nome importante para colocar o Cruzeiro finalmente nos trilhos nesse ano e fazer com que esse 2026 deixe de ser um pesadelo, né? E comece a ser de fato um ano conforme o cruzeirense sonhou. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos!